Certamente. No texto original é mencionado que o rio Eufrates, historicamente o maior da antiguidade, está enfrentando uma drástica diminuição em seu volume de água, resultando em escassez que afeta muitas pessoas. Além disso, alguns países que compartilham o rio parecem não estar preocupados com sua preservação. O texto também levanta a possibilidade de que essa seca não seja apenas uma crise ambiental, mas também esteja ligada à profecia sobre o fim dos tempos, conforme descritas no livro do Apocalipse. O autor do texto planeja abordar como o futuro do Eufrates pode estar relacionado ao Armagedon, a batalha final entre Jesus Cristo, Satanás e seus demônios, e questiona se a seca do rio poderia ser um sinal da proximidade do Anticristo. Por fim, o texto questiona quais seriam as consequências para a humanidade caso o Eufrates desapareça. Antes de começar, curta e inscreva-se no canal e ative as notificações para caminhar com Deus todos os dias. Segundo o livro do Gênesis, no capítulo 2, o Eufrates era um dos rios que fluíam no Jardim do Éden, onde Deus criou Adão, Eva e todos os animais. Em Gênesis capítulo 15, Deus também o nomeou como um dos limites da terra prometida à descendência de Abraão. Ele falou a palavra do Senhor naquele dia, fazendo um pacto com ele e sua descendência, dando-lhes a terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Este rio, que tem sua origem na Turquia, atravessa a Síria e o Iraque antes de desembocar no Golfo Pérsico. O Eufrates tem 2.700 quilômetros de comprimento e é a principal fonte de água potável para milhões de pessoas em 3 nações. Suas águas são essenciais para a irrigação de cultivos e a geração de eletricidade em usinas hidrelétricas, beneficiando mais de 1 milhão de famílias. No entanto, o que era uma região próspera e fértil, agora está cheia de medo e incerteza, à medida que a principal fonte de água está desaparecendo. Segundo as autoridades iranianas, nos últimos 3 anos, a temporada de chuvas na região começou mais tarde e terminou mais cedo, provocando uma drástica diminuição do volume de água do rio. Em alguns lugares, o rio já secou completamente. Recentemente foram ouvidos sons demoníacos em uma área onde o Eufrates costumava fluir, deixando muitas pessoas aterrorizadas. Algumas teorias sugerem que esses sons estão relacionados com os 4 anjos caídos aprisionados por Deus, que serão libertados quando a profecia do capítulo 9 do Apocalipse se cumprir. Além das questões climáticas, um grupo de cientistas afirma que a má gestão das políticas hídricas pelos governos dos países banhados pelo Eufrates também contribui para a diminuição do volume de água do rio. No entanto, de acordo com a Bíblia, é exatamente com a morte do rio que a profecia do Armagedon se cumprirá. O Apocalipse, capítulo 16, nos revela que o 6º anjo derramará sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas se secarão para preparar o caminho para os reis do Oriente. Espíritos malignos, semelhantes a rãs e demônios, mobilizarão os governantes de todo o mundo para a batalha final contra o exército de Deus. A Bíblia também descreve os 4 anjos ligados ao rio Eufrates, que serão libertados para matar 1/3 da humanidade. Isso indica que o processo de desertificação do Eufrates, que começou há 35 anos e está se acelerando, é um sinal do fim dos tempos. O espírito do Anticristo já está agindo nos corações das pessoas, preparando o caminho para a sua chegada. O apóstolo João escreveu que podemos reconhecer o Espírito de Deus ao confessar que Jesus Cristo veio em carne. Qualquer espírito que não confesse a Jesus não vem de Deus, sendo o espírito do Anticristo. Este espírito já está presente no mundo, e é por isso que é importante ficarmos atentos. Portanto, é crucial permanecer alerta a sinais dos tempos e à presença do espírito do Anticristo, conforme descrito na Bíblia, enquanto aguardamos os eventos que levarão ao arrebatamento da Igreja de Cristo. Tudo o que está acontecendo hoje diante de nossos olhos, incluindo a seca do rio Eufrates e os sinais relacionados ao Anticristo e ao Armagedon, faz parte do desenrolar dos eventos profetizados na Bíblia. Não devemos temer o Anticristo nem a batalha do Armagedon, pois a palavra de Deus nos assegura que Jesus vencerá a guerra contra o inimigo e o lançará no lago de fogo, onde será atormentado eternamente. É compreensível que essas ideias possam ser aterrorizantes, mas a fé em Jesus Cristo nos protegerá no dia do julgamento e nos levará a viver eternamente ao seu lado na Nova Jerusalém, onde não haverá medo, dor, morte ou lágrimas. Não precisamos nos preocupar com quando esses eventos ocorrerão, mas de que lado estaremos quando acontecerem.
A Bíblia nos adverte claramente sobre a vinda de um homem que exercerá um poder sem precedentes e enganará muitos. Esse homem, conhecido como o Anticristo, receberá seu poder de Satanás e se levantará contra Deus, ambicionando se sentar no lugar de Deus e se declarar Deus. O livro de Isaías, capítulo 14, também descreve a queda de Satanás, que desejava se exaltar acima de Deus. Toda essa narrativa está relacionada com a rebelião e a busca de poder contra Deus. O momento exato desses eventos é desconhecido, mas é importante permanecer vigilantes, fortalecer nossa fé em Jesus Cristo e viver de acordo com os princípios e ensinamentos da Bíblia para estarmos preparados quando esses eventos ocorrerem. Um relacionamento diário com Deus e o estudo da palavra são formas de fortalecimento espiritual e preparação para enfrentar os desafios que possam surgir. A questão de se o Anticristo já nasceu e está aguardando o cumprimento das profecias bíblicas é uma área de especulação teológica. Não há consenso sobre o nascimento e a identidade do Anticristo, pois estudiosos e teólogos frequentemente interpretam as profecias bíblicas de maneiras diferentes. O Anticristo é visto como um líder malvado que se oporá a Deus e se proclamará como Deus. A especulação sobre o nascimento e a identidade do Anticristo é um assunto complexo e muitas vezes baseado em interpretações de eventos atuais à luz das profecias bíblicas. No entanto, a Bíblia também nos ensina a permanecer vigilantes e preparados para a vinda do Senhor, independentemente de quando ou como esses eventos ocorrerão. A fé cristã ensina que, independentemente do tempo ou das circunstâncias, devemos permanecer firmes em nossa fé em Jesus Cristo e viver de acordo com os princípios e ensinamentos da Bíblia. Em vez de tentar identificar a figura específica do Anticristo, é mais importante focar no relacionamento pessoal com Deus e no cumprimento dos mandamentos e ensinamentos da Bíblia. As profecias bíblicas sobre o fim dos tempos são uma área complexa de estudo e interpretação, e diferentes tradições cristãs têm abordagens diferentes sobre esses assuntos. É fundamental buscar orientação espiritual e estudar as Escrituras para desenvolver uma compreensão mais profunda desses temas. É importante lembrar que essas questões envolvem interpretações teológicas e podem variar de acordo com as crenças individuais e as tradições religiosas. Muitos dos sinais mencionados na Bíblia que precedem o retorno de Jesus já se cumpriram ou estão em processo de cumprimento. No entanto, o momento exato do retorno de Jesus é desconhecido, como ele mesmo afirmou em Mateus 24:36. Agradecemos por compartilhar essa mensagem e que a mensagem de fé e arrependimento alcance muitas pessoas e as leve a um relacionamento mais próximo com Deus. Que Deus continue abençoando todos aqueles que buscam a verdade espiritual. Até breve.